bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o professor Emerson Caetano, professor de Direito Administrativo, e nessa semana estamos tratando da Lei 9784/99, que disciplina o processo administrativo em âmbito federal. Estamos aqui na nossa segunda aula e vamos tratar das fases do processo administrativo. Na primeira aula, a aula anterior, tratamos da introdução e dos conceitos desta Lei 9784/99, que trata do processo administrativo. Falamos das definições, do âmbito de aplicação, dos princípios, direitos e deveres do interessado no âmbito do processo. Temos aqui em estúdio presencial os alunos Darcio, Deisiele e Leones, que acompanharão o nosso curso. Bom, nesta segunda aula, trataremos especificamente das fases do processo. Se você tiver alguma pergunta a ser feita, pode nos enviar para o saberdireito@stf.jus.br. Neste nosso segundo encontro, trataremos das fases do processo, que engloba: primeira fase, instauração do processo; segunda fase, instrução; e por último, a fase do julgamento do processo. A primeira fase, a fase de instauração, é a fase em que se dá início aos atos deste procedimento que comporá o processo administrativo. Lembrando que o processo administrativo se inicia tendo num dos lados o interessado e de outro a administração pública. Algum interesse individual e público estará sendo discutido no âmbito desse processo. Com o desenvolvimento dos atos, ao final, esse processo vai chegar a uma solução, a um resultado, a um desfecho, que será tomada com base nas provas produzidas, nas alegações formuladas, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório. Então, a instauração do processo, que é a primeira fase, se faz por duas formas. Primeira forma, a instauração pode ser de ofício, quando a própria administração pública pratica um ato determinando o início do processo. Normalmente, tem-se essa instauração por meio de uma autuação. Quando se trata de uma infração, de uma punição, lavra-se um auto de infração. Esse auto de infração de uma multa, por exemplo, de uma interdição, de um embargo, este auto de infração vai deflagrar um procedimento, um processo, que ao final será decidido e dado o resultado final. Bom, a segunda forma de instauração do processo, além da forma de ofício, é a pedido, a requerimento do interessado naquela questão, naquela controvérsia. Este pedido, esse requerimento que será formulado pelo interessado, ele deve conter alguns requisitos formais de validade. A lei estabelece quais são esses requisitos. O primeiro requisito formal para a validade desse pedido, desse requerimento, é a indicação do órgão ou autoridade a que se destina. O interessado deve indicar no seu pedido a quem ele está dirigindo, está formulando o pedido, a qual órgão ou autoridade a que se dirige. O segundo requisito é a identificação do interessado e de seu representante, quando facultativamente ele fizesse representar por advogado, por exemplo. Bom, além da indicação do órgão ou autoridade e da identificação das partes, o terceiro requisito é o requisito do pedido. Indicação do pedido que será formulado e discutido no âmbito desse processo. Então, ele vai formular ali o seu requerimento, o seu pedido, que deve compor formalmente esse requerimento. Bom, além disso, ele deve indicar o local em que receberá a comunicação dos dados do processo ou o seu domicílio. Se ele indicar o seu domicílio, este será o local em que ele receberá a comunicação dos dados do processo. Mas pode ser que ele indique um outro local para recebimento dos atos do processo que não seja o seu domicílio. Eu vou dar um exemplo dessa particularidade. Suponhamos que nós temos um brasileiro que atualmente está residindo em um país qualquer, está fazendo lá um mestrado, um doutorado, está em seus estudos. E durante o período de férias, ele retorna ao Brasil para visitar a sua família, e aqui ele utiliza, por exemplo, o seu direito de dirigir, ele é regularmente habilitado pelos órgãos de trânsito e ele vai dirigir pelas rodovias. Suponhamos que ele esteja
autuado numa infração de trânsito, isso vai instaurar um procedimento em âmbito federal para culminar numa sanção. Por exemplo, foi pego nos termos da lei seca, dirigindo sob efeito de álcool. Bom, o que vai acontecer? Atualmente, o domicílio dele está em outro país, ele está residindo em outro país. Mas ele responderá a um processo aqui, ele pode indicar neste processo um outro local que atualmente é diverso do seu domicílio em outro país, para que aqui ele responda ou receba as comunicações dos atos desse processo. E o último requisito de validade do requerimento, do pedido de instauração do processo, o último requisito é a data e a assinatura. Ele será datado e assinado. Vejam bem, a regra é que o pedido com esses requisitos formais deve ser por escrito, mas é possível fazer o requerimento, o pedido, oralmente, verbalmente, desde que o servidor que o receba, a autoridade que o receba, reduza a termo, coloque por escrito. Então, são duas formas de materializar esse pedido. Uma é por escrito, a outra é formular o requerimento oralmente, que será reduzido a termo, colocado por escrito. Então, em resumo, a validade do requerimento do interessado para instaurar o processo depende da indicação do órgão ou autoridade a que se destina, depende da identificação do interessado e de seu representante, indicação do domicílio ou local em que receberá a comunicação dos dados do processo, o pedido em si, com os seus argumentos, e a data e a assinatura que comporão formalmente esse pedido de instalação do procedimento. Bom, além disso, quando se trata de instauração do processo, é importante saber a autoridade competente perante a qual esse processo será instaurado. E aí, a lei estabelece qual é a autoridade perante a qual o competente para a instauração desse processo. Lá no artigo 17 diz que, salvo disposição em sentido diverso, em sentido contrário, o processo deve iniciar-se perante a autoridade de menor hierarquia com poderes para decidir. Qual é o objetivo dessa regra? São dois objetivos, na verdade. O primeiro é garantir que haja a possibilidade de recurso. Porque se o processo for iniciado perante a autoridade mais elevada, o presidente da República, o ministro, daí para cima não haveria um órgão ou autoridade para a qual se pudesse recorrer. Então, eliminaria a possibilidade de recurso, que é uma garantia da ampla defesa do contraditório. Então, a primeira finalidade, garantir a recorribilidade. Por isso que, como regra, salvo disposição em contrário, o processo deve iniciar-se perante a autoridade de menor hierarquia com poderes para decidir a questão. Já a segunda finalidade dessa competência de iniciar-se na autoridade de menor hierarquia é garantir ou facilitar a acessibilidade do interessado àquela autoridade ou órgão que vai decidir. Vejam bem, imagine que um processo seja iniciado perante um ministro de Estado e um outro processo seja iniciado perante um chefe de setor qualquer, dentro de um ministério. O que vai acontecer? É muito mais fácil um particular, um administrado qualquer, ter acesso, ter contato, despachar com o chefe de setor, do que despachar com o próprio ministro de Estado. É mais acessível o chefe de setor àquela unidade ou àquela autoridade hierarquicamente de nível mais baixo, mas com poderes para decidir. Portanto, a razão pela qual, ou as razões pela qual o processo se inicia perante a autoridade de menor hierarquia, primeiro, para garantir a acessibilidade, facilitar a acessibilidade do interessado. Segundo, para garantir a recorribilidade. Bom, ultrapassado isso, nós precisamos saber quem tem capacidade para estar no processo. Quais são os interessados, os administrados, que têm capacidade para estar no processo. E aí o artigo 10 da lei nos define isso. O processo, ou para o processo, terá capacidade, salvo disposição em legislação específica, em sentido contrário, aquele que tenha a idade mínima de 18 anos. Então, quando a legislação diz, salvo disposição em legislação específica contrário, ela está tratando dos emancipados. Além dos emancipados, tratados na legislação específica, a idade mínima, a capacidade para atuar no processo, para o administrado atuar no processo, exige o quê? Idade mínima de 18 anos. Então, no processo, ou no momento de instalação, na fase de instalação, nós já vimos como
instaurar, forma de instauração, de ofício ou requerimento. Vimos que esse requerimento deve ser feito como regra por escrito, mas pode ser feito oralmente, desde que reduzido a termo, colocado por escrito. Vimos que um requerimento deve conter alguns requisitos. Vimos qual é a autoridade perante a qual esse processo deve ser instaurado como regra e também vimos a capacidade para atuar nesse processo. Bom, além desses aspectos da instauração, um outro ainda mais relevante é quem será considerado interessado para atuar no processo. Quem é que pode requerer a instauração do processo ou contra quem a administração pode, de ofício, determinar a instauração do processo. Primeiramente, nós temos quem como interessado? Pessoa física ou pessoa jurídica que inicia o processo como titular do direito ao interesse. Veja, isso é muito importante. Tanto pessoa física como pessoa jurídica, uma empresa, uma associação, uma fundação, um partido político, uma entidade religiosa. Essas pessoas jurídicas podem ser consideradas interessadas no processo, assim como as pessoas físicas, desde que sejam titulares do direito ao interesse que vai ser discutido no processo. Então, essa é a primeira categoria de interessados. Segunda categoria de interessados, aquele que mesmo não tendo iniciado o processo, como titular do direito ao interesse, possa sofrer as consequências da decisão que será proferida nesse processo. Este que não é inicialmente o titular do direito ao interesse discutido no processo, mas que pode sofrer as consequências da decisão a ser proferida, este também pode ser chamado de terceiro interessado. Vamos trabalhar com exemplos bem simples. Imagine que nós temos uma transportadora qualquer, transportadora Alfa, é a pessoa jurídica. E essa transportadora Alfa tem uma infinidade de caminhões e vários motoristas funcionários que os conduzem. Suponhamos que um desses caminhões, conduzido por um dos funcionários motoristas, seja parado numa blitz pela Polícia Rodoviária Federal. E aí o motorista é submetido ao teste do bafômetro. E aí constata-se que ele estava dirigindo sob efeito de álcool, em desconformidade com os limites previstos em lei. O que acontece? Receberá uma autuação e isso vai instaurar um processo que pode consolidar-se com a punição final, além da multa pecuniária, suspensão da habilitação. Bom, o titular do direito que está sendo discutido é o motorista, ele que foi autuado, que é o sujeito envolvido nesse processo. Mas vejam bem, ao final desse processo, se concretizar a aplicação da multa, quem é responsável por pagar essa obrigação, o valor da multa, é a proprietária do veículo. É o proprietário do veículo, que no caso é a transportadora Alfa. Então, a pessoa jurídica transportadora Alfa, neste caso, pode ser considerada terceira interessada. Aquela que, não tendo figurado no processo como titular do direito inicialmente, mas pode sofrer as consequências da decisão a ser proferida. Então, ela também, nesta condição de terceira interessada, pode ser considerada interessada no processo. Então, já temos dois interessados. Terceira categoria de interessados, associações ou organizações representativas na defesa de direitos ou interesses coletivos. Os direitos e interesses coletivos são aqueles referentes a um grupo de pessoas